Olá, caro estudante, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e meu colega, o intérprete, o Kelvin, nós juntos vamos fazer uma aula bem bacana para você. Olha só, essa aula nós temos um grande objetivo. Qual é o objetivo? Entender o que acontece com a temperatura quando um corpo, quando um material, quando ele muda de estado físico. É claro, nós vamos falar de estado físico, algo que você já viu nas aulas anteriores. Então, olha só, vou começar relembrando algumas coisas. Olha, por exemplo, mudança de estado físico. Nas últimas aulas você viu o seguinte, você viu essa figura. Você lembra que mudar de estado físico é quando um corpo está no estado sólido, ele passa para o líquido. Quando ele está no estado líquido, ele passa para o estado gasoso. Esses processos nós chamamos de mudança de estado físico. E para cada mudança nós temos um nome. Dê uma olhada nessa figura. A passagem do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. O caminho de volta do líquido para o sólido nós chamamos de solidificação. Do líquido para o vapor, ou para o gás, nós chamamos de vaporização. O caminho de volta nós chamamos de liquefação ou condensação. Tome cuidado, caro estudante. O sólido, alguns elementos conseguem passar do sólido para o gasoso direto. Por exemplo, a naftalina faz isso. E o nome desse processo nós chamamos de sublimação. Falou em sublimação é passagem do sólido para o estado de vapor. O caminho inverso também pode ser chamado de sublimação ou ressublimação. Então, repare bem, são os nomes que, se você for fazer uma prova algum dia, prova de vestibular ou uma prova de um concurso, pode aparecer nas questões da sua prova. Então, olha só, se você pegou essa parte, eu também quero relembrar com você o conceito de calor sensível. Pessoal, calor específico, vamos pensar? Você dá calor para o material, dá calor para a matéria. Claro que você espera que a temperatura desse corpo aumente. Do mesmo modo que, quando você retira calor do material, você espera que a temperatura dele diminua. Você sabia que nem sempre é assim? Você sabia que você dá calor para o material, a temperatura realmente aumenta. Chega numa fase em que você continua dando calor e a temperatura não aumenta mais, ela se mantém constante. Por isso, os físicos tiveram que separar o calor em duas partes. A parte do calor sensível, que é o calor que provoca mudança no estado físico, e ele também, daqui a pouco nós vamos ver o conceito de calor latente, que é o calor que muda o estado físico da matéria. Então veja só, este calor ele provoca mudança na temperatura. Tem como calcular? Tem. Você já viu essa fórmula, é a fórmula do quimacete. Calor é igual a mc vezes ΔT, onde o calor, o Czinho é o calor específico, onde o M é a massa, onde o ΔT é variação de temperatura e, é claro, o que é o calor. Isso, pessoal, são o que cada letrinha significa dentro daquela equação. Beleza? Se você pegou essa parte, vem para cá agora. Veja só, agora eu posso falar do calor latente. Vale destacar mais uma vez que eu tenho calor sensível e eu tenho calor latente. O calor sensível, ele muda a temperatura. E o calor latente, ele altera, o que ele faz? Ele altera o estado físico da matéria. Dá uma olhada só, eu coloquei desse jeito, é o calor que provoca mudança no estado físico da matéria. Tem como calcular? Pessoal, você sabe que tem. Física, basicamente, você tem que saber duas coisas. O que é e como calcula. Agora que você sabe o que é o calor latente, é o calor que provoca mudança no estado físico, vamos ver como que calcula? O cálculo é calor é igual a M vezes L. Pessoal, tome muito cuidado. Aqui o calor, pessoal, o L, ele é chamado de calor latente em muitos enunciados. No entanto, ele é um coeficiente. Aqui, o que representa o calor? É a energia que você dá ou que você retira. O L, ele é um coeficiente. Só para você entender o que eu quero falar para você,
O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Quer dizer que para você derreter 1 grama de gelo, você precisa de 80 calorias. Mas ele é um coeficiente, ele é caloria por grama, ele é um coeficiente. Aqui, o que representa o calor? O L representa um coeficiente que, para o bem e para o mal, muitas vezes os exercícios chamam de calor latente, mas ele é um coeficiente. Aqui para nós, o que representa o calor? E é claro, o M, a massa. Beleza? Pessoal, vamos fazer um exercício só para ver, para fixar bem as ideias, né? Porque você fica falando em calor sensível, em calor latente, em calores, é muito calor, né, pessoal? É um conceito próximo do outro. Então você tem que ficar bem atento. Vamos lá para o exercício? Ele fala o seguinte: o gás de cozinha é hoje um dos principais combustíveis usados para o cozimento dos alimentos. Nos últimos tempos, o preço desse derivado tem aumentado muito. Existe uma maneira de economizar o gás de cozinha durante o cozimento. Sabendo que o que cozinha é a temperatura elevada, descreva em algumas linhas a maneira de economizar o gás de cozinha. Veja, é um exercício bem importante para você. Vou te dar um tempo e eu espero que você acerte essa questão.
Então, querido estudante, tenho certeza que você acertou esse exercício. Veja a importância desse exercício, economizar gás de cozinha em um período de crise, isso é bem importante, não é verdade? Com certeza você respondeu essa questão diferente do seu colega, no entanto tem que ter a mesma essência. Lembre-se, o exercício ele trata da seguinte questão, usando o conceito de calor latente, como que você pode fazer para economizar gás de cozinha? Vale destacar que o calor latente ele é o calor responsável por mudar o estado físico da matéria. Lembre-se, quando a matéria está mudando o estado físico, a temperatura se mantém constante. Então vamos imaginar a solução desse exercício? Vamos imaginar na prática, você vai cozinhar um alimento. Você pega a água na temperatura ambiente, coloca o alimento e coloca em cima da chama do gás. É claro, a água líquida ela está na temperatura ambiente, aproximadamente 25, 27 graus Celsius. E você vai fornecer grande quantidade de energia em forma de calor. A chama vai aquecer essa água. A água ela vai aumentando a temperatura. Você lembra que quando a temperatura muda é o regime do calor sensível? E ela vai aumentando, e quando a água chegar no ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, a água começa a mudar o estado físico. Lembre-se, na mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. E como que cozinha a uma temperatura elevada, você concorda que ela começou a ferver, a mudar o estado físico, a temperatura não muda, ela se mantém constante, ela fica a 100 graus Celsius. Então é conveniente que você diminua a intensidade da chama do gás, economizando o gás, porque ela vai cozinhar no mesmo tempo. Aquela pergunta, professor, mas e se eu manter a chama alta, por que ela não cozinha mais rápido? Porque ela está mudando o estado físico, a água está usando essa energia para soltar uma molécula de outra. Então, tome cuidado, se você manter a chama alta, vai só consumir mais água, porque a água vai evaporar mais água, só isso. Então, espero que você pratique isso, pratique física no seu dia a dia. Se você compreendeu essa parte, eu agora quero que você saiba bem algo muito importante, saber bem o gráfico da água. Esse gráfico ele é muito comum nos exercícios. Imagine só você, eu tenho num eixo a temperatura, no outro eixo o calor. É o plano cartesiano, YX. Pessoal, como é o gráfico da água? Lembre-se, a água abaixo do 0 Celsius, ela está em forma de gelo, ela está no estado sólido. Então imagine você, abaixo do 0 Celsius, imagine a menos 10, ela está no estado sólido, ela é gelo. Se você fornece calor, dá uma olhada aqui para o eixo do calor, você fornece calor, ou seja, vou para a minha direita, o corpo, essa água, esse gelo recebe calor e ele vai aumentando a temperatura, ele começa a subir a temperatura. Repare bem, a 0 Celsius é a temperatura em que o gelo começa a derreter. Quando o gelo começa a derreter, nós temos uma mudança de estado físico. Repare que ele não muda a temperatura, ele mantém a temperatura constante. Ou seja, nessa faixa é o calor latente. Depois que o gelo derrete todo, você continua fornecendo calor. Este calor agora pega esse gelo derretido, que é água líquida, e ele começa a aumentar a temperatura. Repare que deste ponto você tem um aumento na temperatura, até chegar a 100 graus Celsius. O que acontece a 100 graus Celsius? A 100 graus Celsius é a temperatura em que a água líquida começa a virar vapor. Então ela começa a mudar o estado físico. Lembre-se, na mudança de estado físico é o regime do calor latente. A temperatura permanece constante. Olha novamente aqui, ó. A 100 graus Celsius a água está evaporando, ela mantém a temperatura constante, até evaporar totalmente. Depois que ela evaporou totalmente, pessoal, aí você continua fornecendo calor, daí agora sim, depois que ela mudou todo o estado físico, era líquida, virou vapor, agora o vapor começa a aumentar a temperatura. Esse gráfico, ele é bem importante. E, tendo certeza que você pegou a ideia desse gráfico, vamos praticar em um exercício? Olha só esse exercício, ele fala o seguinte, ele fala assim,
O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O coeficiente de calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Pessoal, é um exercício que envolve cálculo. Vou te dar um tempo e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício.
Então, querido aluno, querida aluna, vamos fazer a correção do exercício? Lembre-se, é um exercício que envolve cálculo. Ele dá este gráfico e ele pede para você calcular o coeficiente de calor latente. Lembre-se que o coeficiente ele é o L. Olha a importância de você saber o que é cada letra dentro da equação. Pessoal, é claro, esse exercício ele aborda também o conhecimento de gráfico. Você estuda gráfico a vida toda na matemática. Pessoal, eu espero que você compreenda como eu vou resolver esse exercício. Dá uma olhada. Ele quer o L. Claro que o cálculo do L é fazendo Q igual a ml. A famosa fórmula do QMOL, tá? Q igual a ml. Ele quer o L. A massa eu tenho. Pessoal, e este calor? Vamos pensar? Dá uma olhada aqui no eixo do calor. Aonde entra o regime do calor latente? Aonde a temperatura se mantém constante. Então, repare que ele saiu de zero, ele foi recebendo calor, a temperatura foi aumentando. Ao chegar em 300, ele começou a manter a temperatura constante. Então, aqui começa a mudança de estado físico, de 300 até 1000. Então, pessoal, você concorda de 300 até 1000, ele recebeu 700 calorias? Então, com 700 calorias, ele conseguiu mudar o estado físico desse elemento. Então, vamos substituir? Pessoal, no lugar de que eu coloco 700 calorias, a massa era 10 gramas e a pessoa agora eu isolo o L. Veja um exercício que caiu no vestibular, um exercício simples. O 10 está multiplicando e eu passo dividindo. O valor de L pessoal, você corta um zero com zero e você tem o L igual a 70 calorias por grama. Um exercício bem simples que pegou essa análise gráfica. Pessoal, se você pegou isso, vamos fazer uma pequena retomada? Com relação ao calor específico. Repare que calor específico ele está atrelado à quantidade de calor que o corpo recebe, com a variação que ele produz, né, que esse calor produz na temperatura por unidade de massa. Pessoal, você viu também o calor sensível, que é o calor responsável por mudar a temperatura. E você viu também o conceito de calor latente, que é o calor que provoca mudança de estado físico. Calor latente, mudança de estado físico. Calor sensível, mudança na temperatura. Desejo a você muito sucesso, espero que você leia, busque, estude sempre e acima de qualquer coisa, se cuide. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.